vocês, para vocês irem tirando as dúvidas, né? Nessas duas tirinhas que eu vou apresentar para vocês aí, que eu estou colocando na tela, a Mafalda, que é extremamente polêmica, né, e adora se posicionar filosoficamente, ela nos aponta aí, né, duas questões distintas. A primeira, eu acho que tem tudo a ver diante dessa questão aí, né, da pandemia, que é o que está aí, parecendo que vocês têm contato com o Thales do F3C, não conseguiu entrar, não conseguiu? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Então, ok para mim, por favor. Hã? Sim? Estamos. Então beleza. Se vocês virem que tem alguém precisando entrar, vocês vão me dando um toque, tá bom? Opa, deixa eu abrir exibir o chat, que aí eu consigo visualizar alguma coisa que vocês precisem aí, à medida que forem entrando. Não deixem de, por favor, colocar no chat aí a sala de vocês. O nome de vocês aparece completo para mim, tá? Porque o pessoal da escola já cadastrou vocês com o nome direitinho. Mas eu preciso da sala para auxiliar na questão da chamada, quando eu vou transcrever isso para o diário. E para passar para a Adriana, por exemplo, quando não estão assistindo as lives, quando não estão fazendo atividade, como ela tem nos pedido, beleza? Bom, eu tenho aí desses dois quadrinhos, né? Porque são quadrinhos isolados, não configura uma tira completa. Podem até fazer parte de tiras, eu acredito. Então, na primeira, que eu acho que contextualiza muito bem essa nossa coisa de pandemia que nós estamos vivendo, que importam os anos? O que realmente importa é comprovar que a melhor idade da vida é estar vivo, né? Estar vivo com qualidade é o que verdadeiramente nos importa, tá? E é o que precisa importar mesmo. A vida humana tem que estar acima de tudo. É claro que, a partir do momento que a gente consegue se perceber como vivo, né? Eu preciso também de preocupar com outros pontos, que é a qualidade de vida. E aí tem tudo a ver com o nosso tema, que é consumo e consumismo. Do lado tem uma aí que eu gosto muito, ela é mais voltada para a filosofia, mais poética, né? É do Mahatma Gandhi. Não permitirei que ninguém ande por minha mente com os pés sujos. Olha como essa metáfora é interessante, né? Na mente dela, as pessoas podem andar, só que não com os pés sujos. Então, olha a relação, né? Que ela vai dando, vai explorando a partir das palavras, né? Que ele escolhe para apresentar aí com a característica da Mafalda. Talvez por isso mesmo, né? Que o site da onde eu tirei a tirinha, o quadrinho em si, é relacionado à filosofia, né? Ele chama Filosofiando, tá? Brincando com filosofia, com questionando e assim por diante. Bom, a partir desses dois, né? Desses dois quadrinhos, que a Mafalda nos mostra aí posicionamentos distintos, bem a cara da Mafalda, tá? Que está sempre mostrando posições. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é consumir e consumismo. A minha terceira pergunta para vocês, a primeira era o que é consumo, nós respondemos, comentamos, dialogamos, e a segunda, o que é consumismo, que vocês também se posicionaram e eu apresentei uma definição para vocês também, ou seja, para vocês observarem que, independente das muitas definições que a gente possui, que a gente tem, né, eu tenho, nesse caso, o papel, né, da filosofia, aliás, do consumo e do consumismo como vertente contraditória e como vertente complementar. Qual é a vertente contraditória? Eles caminham em versões, em caminhos, né? Papéis completamente diferentes. E é muito explorado pelo papel da filosofia, pelo papel da poesia, pelo papel da interpretação, porque eu preciso olhar para essas duas palavras e perceber os significados que elas me trazem. Outra coisa é perceber que dentro de consumismo eu tenho consumo. O consumo vai estar focado nas minhas necessidades básicas, nas minhas prioridades. O consumismo vai estar relacionado a tudo aquilo que extrapola, que vai além, que exagera, que trabalha com supérfluo. Então, eu queria que vocês respondessem o que vocês acharam aí na questão, na pergunta, né? O que vocês relacionaram no caderno de vocês, qual a diferença entre consumo e consumismo. É claro que eu falei uma aqui, vocês poderiam construir com as palavras de vocês, poderiam puxar alguma definição clara da internet,
isso daí fica a cargo do que vocês acham que deu conta do recado. Porque às vezes a gente pesquisa alguma coisa, não, isso aqui dá conta, é exatamente isso que eu queria. Não, isso aqui não é bem o que eu quero. Então, vai lá e faz uma modificação na estrutura inicial. É por aí. Tá? A construção dos nossos textos, que são hipertextos, caminham por aí. Alguém poderia responder para mim essa pergunta antes de eu apresentar a definição que eu coloquei aqui? Também fruto de pesquisa não é a minha, tá, gente? É uma definição a partir de alguns sites que eu pesquisei, que eu achei que dava conta daquilo que a gente precisava para o momento. A diferença entre consumo e consumismo é que no consumo as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário, já o consumismo se caracteriza pelos gastos excessivos em produtos supérfluos. Isso mesmo, essa palavra supérfluos é fantástica e vai aparecer até na minha. Mas alguém, gente, tem uma definição, uma resposta bacana para essa questão? É que o consumo, ele é só o que a gente precisa consumir. E o consumismo, a gente compra a vezes por impulso, né? Igual você falou, é supérfluo. Isso. E é tão engraçado, gente, porque eu comentei uma vez com a turma dos M1s. Era uma discussão sobre esse assunto, inclusive porque esse assunto é muito recorrente e o Iane já explorou isso em vários projetos. Eu acredito que vocês também já devam ter feito projetos envolvendo essas duas palavras, ou que esbarravam nela, né? Igual a um de vocês aí comentou que a Estefânia também trabalhou isso dentro da matéria dela, né? Que é a questão, né, da matemática financeira, da matemática aplicada ao nosso cotidiano financeiro, a gente observa que o consumismo é esse problema, que a gente perde o controle. Muitas pessoas que são consumistas, né, às vezes até extremas, excessivas, têm algum problema, algum distúrbio mesmo. Então, é mais sério do que a gente, né, visualiza do lado de fora. Então, quando a gente percebe que uma pessoa, para se sentir melhor, ela precisa gastar, ela precisa consumir, é porque tem alguma coisa errada aí. Então, eu vou apresentar a minha definição. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, a gente comenta. Aí a gente parte para a correção daquelas questões relativas à tirinha da Mafalda e ao cartoon, né, a um desenho que ocupa quase que uma página inteira lá do livro de vocês. Que eu acho que sempre vou fazer essa ponte, tá, gente? Vou fazer, inclusive, uma atividade para frente um pouquinho. Acho que semana que vem já deve dar para poder explorar isso com vocês. Lá na plataforma Plural, que o material nosso é relacionado à plataforma Plural. E eu gosto muito de fazer uma ponte com o nosso livro didático, porque não é porque é o que nós definimos como tal, mas nosso livro é muito bom, ele é muito rico, ele traz textos muito interessantes, ele traz um diálogo com a linguagem, com outras formas, né, de relacionar a linguagem, que é muito rica para a exploração linguística. Por isso que eu não quero abandoná-lo e vou estar sempre relacionando aqui, tá? Eu uso muito livro porque quando a gente escolhe um livro, tem um motivo. Esse livro vai dar conta do recado daquilo que, né, principalmente daquilo que eu quero passar. Só que tem um detalhe: o nosso livro é um dos nossos elementos, ele não é o único e nem pode ser. Então, eu estou sempre fazendo ponte com outros materiais e com outras situações que complementam o que a gente tem aqui, tá certo? Nós partimos dele, mas não vamos nos esgotar a partir disso, certo? Às vezes até deixar alguns desses assuntos em aberto para a gente aprofundar diálogos posteriores. Então, vamos lá. A definição que eu trouxe, ela é grande, então eu vou lendo aos poucos e comentando com vocês. Eu marquei de propósito essas palavras aí de amarelo e de laranja, que são tópicos, né, da nossa pergunta, do nosso assunto. Então, no consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à nossa necessidade ou sobrevivência, que foi o que vocês apresentaram na nossa outra aula e na aula de hoje, focando a diferença. Já quando se trata do consumismo, essa relação é rompida. Então, aí passa, né, quebra-se essa ideia de necessidade ou sobrevivência para se vincular a alguma outra coisa, né? Ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo, o consumismo está vinculado ao gasto em produtos sem utilidade imediata, como muitos de vocês frisaram, produtos, coisas supérfluas. Esse hábito vem sendo discutido por muitos autores em diversas origens, tá? Lugares distintos no mundo inteiro e dimensões também.
Alguns estudiosos apontam a importância, e é por isso que nós vamos tocar, porque nós vamos explorar muito isso, a importância da publicidade na construção dessa obsessão em comprar. Essa palavra obsessão, que muita gente, inclusive, tem dúvida na grafia, na escrita, que ela é grafada aqui com S, depois 2 S, é essa questão do exagero que vocês mencionaram e que a gente precisa frisar quando a gente estiver falando de consumismo, tá? A publicidade, que é exatamente anúncios publicitários, propaganda, meios de divulgação de determinados produtos. Às vezes, eu tenho o último celular ali, ó, eu tenho um celular que está excelente, mas lança-se um mais potente, que a câmera é melhor, que tem alguma coisa X a mais. Às vezes, em termos de recurso, o meu continua dando conta do recado, mas essa minha obsessão por ter a última geração daquele produto faz com que eu sinta necessidade, que eu sinta vontade e acabe, às vezes, gastando até mesmo sem poder, porque muita gente, às vezes, né, a Estefânia já deve ter trabalhado isso e está trabalhando com vocês, porque é dentro da parte financeira, gasta-se muito mais do que ganha, gerando aí a questão de dívidas, né? Compra-se no cartão de crédito e aí perde-se o controle. Outros autores destacam a vinculação histórica da possibilidade de compra à vida boa. O que acontece nessa parte aqui? Eu acho que vocês já devem ter estudado isso com o Lúcio, o Breno também faz muita ponte com essas questões. Ao longo da linha da história, né, do nosso país, da história do mundo, da história da evolução da humanidade, a gente percebe que determinados conceitos, determinadas situações vão provocar mudanças de postura e de comportamento ao longo da vida. É o que acontece com relação à questão do consumo e do consumismo. Porque vincula-se dentro da história que para ter uma vida boa, ou para achar que eu tenho riqueza e saúde, eu preciso necessariamente comprar algo. E, na verdade, a gente sabe muito bem que para ter uma vida boa, para ser rico, para ter saúde, para ter amor, qualquer outra coisa, eu necessariamente não preciso estar vinculado ao poder de compra. Ah, mas eu preciso de coisas básicas. Uma coisa é a necessidade básica satisfeita. Outra coisa é a minha extrapolação e a perda do controle de tudo. Isso quer dizer que ao longo dos anos, pessoas que tinham maior poder de compra eram consideradas pessoas com menor poder. Isso quer dizer que ao longo dos anos, pessoas que tinham maior poder de compra eram consideradas melhores do que aquelas que tinham menor poder de compra. Ou seja, aquele que podia comprar era melhor, poderoso, rico, dava status, dava poder, né? E aquele que não podia, por determinadas situações, por ter uma condição financeira pior ou estar passando por determinada dificuldade, era visto como inferior ou pior, né, nesse aspecto. Alguém quer fazer algum tipo de comentário antes de prosseguirmos? Esse texto, tá? Não é meu, é do site Brasil Escola. Lá tem muita coisa bacana, tá, gente? Há conceitos que vocês quiserem pesquisar, abordagens linguísticas, não só de português, tem de outras áreas também, de história, geografia, matemática. Esse site em si, ele explora muito a questão do ensino e da aprendizagem. Outra coisa interessante, eu falo muito para o pessoal da manhã, que tem um site que eu gosto muito de fazer pesquisa, até para montar os slides deles, eu tenho usado bastante, que é o soportuguês.com.br, é www.soportuguês.com.br, não tem acento nem nada, sabe? Esse site, igualzinho tem o só português, tem só matemática, só física, só química, só, né, geografia. Por quê? Porque às vezes vocês precisam de fazer uma pergunta, uma pesquisa, e fica na dúvida, mas por onde eu começo, né? Jogar só no Google, você tem uma demanda, uma diversidade maior, e nem sempre o que vem na tela é a melhor resposta. Então, alguns sites são bacanas. Esses aí de matérias em si, sem acento, sem nada, eles trazem uma abordagem bem bacana dos conteúdos. Claro que não dá conta de tudo e que às vezes a gente precisa complementar com outros, mas é uma fonte de apoio, né, um sustentáculo a mais que eu acho válido. E aí, algum comentário antes de eu prosseguir com as tirinhas? A tirinha e o cartoon? Tem, gente? Não. Não? Então vamos a elas. Bom, antes de colocar a tirinha que o livro trouxe, eu achei essa aqui, que na fonte de pesquisa,
E eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu estou explorando com os meninos, vou colocar para a gente trocar uma ideia. Olhem só a Mafalda, claro que a Mafalda é uma personagem antiga, então vocês estão percebendo a relação dela com a TV. A TV foi substituída pelos smartphones, né? A gente percebe hoje que vocês, adolescentes, veem pouco TV. E quando estão vendo TV, não estão acessando a chamada TV aberta. Vocês estão acessando séries, vendo outras coisas que sejam de interesses comuns da geração de vocês, seja o interesse comum da geração. Então, olha lá o que ela está vendo na televisão. Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? Aí é bem a cara da Mafalda, né? O pensamento dela. Olha a diferença, tá? Não sei se vocês já estudaram isso. A diferença do balão de fala, o balão de pensamento, tá? O balão de pensamento aponta essas bolinhas. O balão de fala vem tipo uma vírgula aqui, né? Então, e o que nós somos? Bem filosófica. E aí ela começa. Os malditos, né? Ela coloca bem filosoficamente, os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Então, a publicidade explora exatamente essa nossa aparente alienação, essa nossa aparente dificuldade de lidar com os nossos conflitos internos para fazer com que a gente use, compre, beba, coma, prove e faça mais outras tantas coisas, né? Note que todos os verbos estão no imperativo, estão dando ordem para o interlocutor. Então, isso é típico, né, de determinada campanha publicitária. Toda campanha publicitária faz uso e explora esse tipo de verbo, tá? Bom, vamos às nossas abordagens já do livro. O primeiro texto, ele antecede lá as tirinhas, tá? Ele está lá na abertura da unidade 2, na página 94. Eu não sei se vocês leram. Ele não está inteiro. Ah, como é que você sabe que ele não está inteiro? É um poema, como vocês estão vendo, do Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque ele faz aqui, ó. Ele apresenta para vocês um colchete com os 3 pontinhos. Poderia também ser um parêntese, tá, gente? O que isso significa? Significa que foi alguma coisa que foi suprimida. Significa que esse texto consumo do Carlos Drummond de Andrade tem algo que vem antes e tem algo que vem depois. Então, o autor do livro escolheu um pedaço que está lá no meio do poema do Drummond para apresentar para vocês. E eu notei ali que ele está bem do lado de uma Mona Lisa. Se vocês pegarem o livro de vocês aí, eu não pus na minha tela, tá, gente? Desculpa, porque eu, na verdade, nem sempre a gente consegue prever o que a gente vai comentar. De uma Mona Lisa bem intertextualizada, ele faz uma paródia, né? Ela está lá com piercing, com dread no cabelo, com fone de ouvido, maquiada, né? Toda relacionada à questão do consumo e do consumismo, especialmente do consumismo. Então, vamos ver o que o Drummond diz sobre isso. A gente troca uma ideiazinha sobre esse trecho do poema e prosseguimos nas nossas correções. Então, vamos lá. Consumo. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Trocá-la por 1000, assabarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, como outros seres, diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer, principalmente. E aí, o que vocês me dizem? Qual que é a impressão aí de vocês, a partir desse trecho de poema apresentado? E o que vocês me dizem? E tem alguma coisa que vocês acham estranha? Tem uma palavra ali que eu até joguei aqui no meu dicionário no celular, e estou aqui imaginando que vocês também devam ter engarranchado nela. O que vocês me dizem sobre esse texto? O que ele traz para vocês? O que fica para vocês do Drummond aí? Hein, gente? Eu acho que essa parte do início, que fala que é doce na moda, ainda que a moda seja negar a identidade, é uma coisa que Pesada, não é? se consegue. Que é pesado, faz a real, gente refletir. Exato, e é muito real.
Aí, por exemplo, quer ver uma coisa? Muitos alunos, muitos adolescentes na idade de vocês, vou citar até o Eanes aí, são contra o uso do uniforme. Eu não gosto de usar uniforme, não, usar uniforme é muito ruim. Às vezes o uniforme está lavando, eu vou sem uniforme, fica lá a coordenação, o pessoal da entrada da escola pegando no meu pé. De manhã eu escuto muito isso, tá, gente? De manhã é mais comum, mas à tarde, de vez em quando, eu escuto também. Aí, o que acontece? Teve uma escola que reivindicou que não queria usar mais uniforme. Resultado. Aí o diretor, né, entrou em consenso com os alunos, falou, então tá bom. A partir de semana que vem, essa semana vocês vêm normalmente, a partir de semana que vem, o uso do uniforme está liberado. Vocês não são obrigados mais a usar o uniforme. Resultado. Quando foi na semana seguinte, estava todo mundo de calça jeans e camiseta branca. Quase que unanimidade. Aí ele falou, escuta aqui, que história é essa? Vocês não querem usar uniforme, mas estão de uniforme. Por quê? Porque era a moda do jovem. Oi? Travando muito, talvez. A internet hoje está oscilando muito, tá, gente? Então, mesmo que vocês não estejam me escutando, a gravação fica com o som todo estável. Aí eu posto para vocês. Eu acredito que está gravando. Se não tiver, depois a gente vê outra saída, tá? Então, essas duas primeiras frases que estão aqui, ó, ela mostra exatamente isso. Que nós gostamos de estar na moda, nós queremos estar na moda, mas a moda nega quem nós somos. E eu acho que o mais bacana no Integral, isso vários palestrantes, né, deram depoimento e falaram enquanto estiveram com vocês, que o mais bacana de ir lá e falar para os alunos do Integral é que cada um vestia de um jeito, tinha sua própria personalidade, tinha sua própria identidade. Por quê? Porque quase todas as vezes que vai um palestrante é feito numa situação externa e vocês quase sempre estão do jeito que vocês gostariam de estar, né? Então, a identidade é preservada. Aparece essa palavra esquisita aqui, tá, gente? Assambarcando. Aí eu fui no dicionário olhar essa palavra e falar assim, ó, pegar alguma coisa de maneira exclusiva, tomar para si, sem que outras pessoas usufruam dos mesmos benefícios. Monopolizar, que eu acho que dá conta bem da significação dessa frase. Então, é abarcar e monopolizar. Então, é como se eu quisesse tomar para mim essas marcas registradas, tá? Então, a gente acaba virando uma merchandise. O que é isso? É quando eu faço uma propaganda de algo, né? Quando eu vejo um filme, que é a propaganda da Coca-Cola, ou a propaganda de um determinado sanduíche, de uma determinada marca, como McDonald's ou qualquer coisa assim, eu tenho chamado merchandise ali. A propaganda dentro do filme, a propaganda dentro da propaganda, a propaganda dentro de séries. Isso é muito comum. Então, o que a gente tem nesse caso? Marcas registradas, logotipos que estão tipicamente no mercado, impondo para a gente uma tendência ou mostrando que aquilo é mais bonito, é mais saboroso, é melhor de determinadas formas possíveis, beleza? Bom, eu queria chamar a atenção só para o finalzinho. Agora sou anúncio, hora vulgar, hora bizarro, ou seja, tem tanta coisa que você fala, não acredito que está na propaganda, eu não acredito que é isso que está sendo anunciado, em língua nacional ou em qualquer língua. Aí ele diz, principalmente, né, qualquer, principalmente. Então, não importa se é português, se é alemão, se é japonês, né, a questão do consumo e a questão da exploração das marcas, da propaganda, da publicidade, a partir, né, desse consumo que antes era necessário e passa a ser exagerado, é muito comum, certo? Bom, eu vou dar na sequência com a tirinha. Ainda que vocês possam ter sentindo esse lag ou vendo essa questão pausada, procurem ficar mais próximo na casa de vocês, da onde está o interceptor de internet. Como o clima hoje está mais frio, como choveu, né, durante a noite e ontem também, os sinais de internet, principalmente o Wi-Fi, apresentam determinadas instabilidades. Então, é por isso que eu estou conseguindo manter a minha internet mais estável usando um cabeamento no meu computador, tá? Funciona para todo mundo? Não sei, mas é uma maneira, né, de ajudar e de manter a estabilidade, ainda que tenha uma demanda extremamente excessiva, muita gente usando ao mesmo tempo, né, um consumo excessivo dessa parte, né, e, ao mesmo tempo, a necessidade que a gente tem de tentar prosseguir. Se caso de alguma falha, a gente vai combinando, vocês postem para mim dúvidas, ou na outra aula a gente volta e esclarece no que precisar, beleza? Vamos lá. Leia a seguir dois textos. Um é uma tira de Quino,
e o segundo é um cartoon de Luiz Alberto Silva. Tira tem sequência narrativa, cartoon normalmente é um quadro só. Como vocês vão perceber, esse de Luiz Alberto da Silva nem palavra possui, mas ele tem muita simbologia e muita significação. Então vamos a ela. Tá lá a tirinha. Oi, Miguelito. Coisa boa na TV? Acabei de ligar. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Olha a ideia do consumismo sendo explorada aí. O que tem a ver passar desodorante, comer salsicha e comprar uma máquina de lavar? Nada. Tudo isso está sendo exibido na TV. É a publicidade, é a propaganda que está explorando isso e fazendo o outro, né, o telespectador, que é aquele que vê de maneira quase sempre inconsciente, pensar que para ser feliz ele tem que comprar. Certo? Alguém tem alguma fala aí sobre a tirinha? Podemos passar para o cartoon, que é mais polêmico? Hein, gente? Alguma fala a respeito da tirinha? Não. Não? Agora eu queria que vocês falassem, porque esse não tem palavra. O que ele está mostrando aí pra gente? Que lugar é esse? Que símbolos vocês reconhecem? Que objetos vocês conseguem ver nessa confusão, né, da tela? O McDonald's. É o McDonald's. O que mais? Visa, McDonald's. Visa, Coca-Cola. Mastercard, Coca-Cola. Oi? Shell. Tem o Snoopy. É verdade. O Shell tá aqui também, ó. Snoopy, onde Ali tá no o Snoopy? fundo. Em cima do avião. Verdade, o Snoopy tá Tem a aqui. Sadia também. Já olhei essa imagem várias vezes, não tinha visto o Snoopy. Sadia? Onde você viu Sadia? Lá um pacotinho amarelo, lá no canto direito. Perto do carro. Embaixo do carro. Verdade, aqui, né? Exatamente. Também tem um pacote Globo aqui embaixo também. A Globo Isso. também tá aqui, ó. No lixo perto do Superman. Perto do Superman, a Globo. Que sim, é a verdade aqui. Como se tivesse uma placa. A Coca-Cola, né? A gente consegue visualizar. Notem que tem algumas que aproveitam da cor, né? A Coca-Cola assim, vermelha. McDonald's, né? A questão do da M, sei lá, amarelo. Oi? Mastercard. Isso. Você tem aqui o Mastercard e aqui o Visa, ó. Da questão do cartão de crédito, né? De débito, quase sempre de crédito. A maioria focam aí. Hã? Ô, Neide, eu não sei se tem alguma relação, mas, tipo, eu acho que é um cérebro em cima do negócio da Globo, é tipo, sei lá, alguma coisa sobre mídia. Eu acho também. Parece sim um cérebro. Concordo com você. Que, né? Não tinha prestado atenção e nem pensado por esse ângulo, né? Porque quando a gente olha tanto amontoado de coisas, e aí a gente fica com dificuldade de visualizar e interpretar. Mas faz todo sentido a ideia de que a Globo manipula, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Não é só a Globo, não, tá, gente? Tem uma placa pro shopping. Isso, muito bem. Faz todo sentido. Que lugar que vocês acham que parece isso aqui? Tudo. Um lixão. Parece um sanitário. Exato. Parece um aterro sanitário. Inferno, talvez, porque não, né? Se a gente pensar que o inferno é um lugar extremamente desorganizado e bagunçado, pode ser. Pode ser visto como um lixão, um aterro sanitário, que é onde vai se depositando um monte de entulho, um monte de coisa. Só que há uma releitura. Olha a ideia de corredor que a gente tem aqui, tá vendo? E olha o carrinho. O que ele sugere? As pessoas estão lá para pegar as coisas. A ideia do supermercado, ou indo comprar coisas, ou pelo menos buscar, né, alguma coisa para sua sobrevivência. Vamos lá, eu não sei se vocês tentaram fazer as questões, né? Elas vão explorar exatamente tudo que nós estamos comentando aqui. Então, vamos a elas. A primeira questão é a respeito disso. As questões da página 97, se não tiverem feito, vocês podem fazer junto comigo, não tem problema, tá? Se vocês tiverem feito, vocês vão me auxiliando na resposta, tá? E a gente ganha tempo. Na tira, aí nós estamos falando lá da primeira, tá? Eu volto nela aqui daqui a pouquinho. Nós vamos falar da 1, depois a gente volta na 2 e por aí vai. Na tira, Mafalda pergunta a Miguelito se ele está vendo alguma coisa boa na TV.
pela resposta de Miguelito, infira. O que significa essa palavra aqui? Infira. Ou seja, o que você consegue entender a partir do que você leu? A letra A. O que ele assistiu desde que desligou a TV? O que vocês acham? Que ele está assistindo propaganda. Ou vocês colocam assim, ele assistiu publicidade, ele assistiu comerciais, ele assistiu propagandas, ele assistiu anúncios publicitários, tudo isso, cara, tá? Só mudamos aí sinônimos para publicidade, beleza? Ou seja, detalhe, gente, a publicidade, ela faz uma lavagem cerebral com a gente e a gente não percebe. Faz uma propaganda de uma calça jeans que você acha bonita. Então, você nem está precisando. Aí, quando você sai na rua, você fala, não é que eu queria aquela calça que foi anunciada. Você começa, sem perceber, a procurar pelo produto que você viu ali. Então, a publicidade, e olha que a publicidade nos meios da internet estão, assim, assustadoras. Já aconteceu com vocês, de vocês fazerem alguma pesquisa na internet, um tênis, um celular, sei lá, um objeto qualquer, e de repente vocês começarem a entrar na internet e começa aquele monte de propaganda aparecer sobre o mesmo produto que vocês pesquisaram? Já aconteceu com alguém? Já. Vocês sabem por que isso acontece? Já. Não. Porque falhou sua fala. As empresas Porque ele acha relacionado. de publicidade, elas são todas relacionadas. Aí pega a pesquisa que você fez e começa a te mandar outras coisas relacionadas para fazer você... Tem a ver com essa relação. Interesses. Mas essa pesquisa, essa publicidade, essa maneira de nos cercar por todos os âmbitos com propagandas, é feita por algoritmos. Aí é lá da matemática. Esses números, né, esses detalhes, né, que são algoritmos, eles fazem uma filtragem e percebem que eu, Neide, pesquisei o tênis X na internet. Então, eu tenho interesse por aquele tipo de produto. Resultado, a demanda de determinadas empresas, e aí várias possíveis daquele ramo, começam a emitir a propaganda. Por quê? Porque os algoritmos fizeram essa filtragem. Viram com quem? Com o Bond. É que, tipo, um tempinho atrás, ele mandou uma aula sobre, chama Big Data, parece. Isso mesmo. É exatamente isso que ele estava colocando aí. E vocês sabiam que o tema sobre a questão dos algoritmos foi tema do Enem, né? Há 2 Enems passados, né, do ano de 2018, eu acho, não, 2019, o tema tinha a ver com esse papel dos algoritmos como uma manipulação do nosso papel de consumidor e como nosso papel político também. Então, se eu tenho determinado viés, e aí eu começo a receber esse tipo de propaganda, de notícia, eu reforço a minha imagem. E aí eu não consigo ver o outro lado. Eu não consigo ter a dimensão do contraponto. E é importantíssimo. A gente precisa aprender a ter os dois lados, né? É claro que é importante saber o que está no mercado, o que vale, o que é bom. Mas é importante também conhecer outras coisas, outros lados, né? E não ficar só naquela coisa da polarização que não é positiva. Então, nesse caso, o que ele assistiu desde que ligou a TV? Apenas propaganda, apenas comerciais, apenas publicidade. B, o que isso mostra sobre as propagandas infantis que passam na TV, na televisão? O que vocês responderam aí na B? Ou o que vocês responderiam? Quem não fez pode ajudar e aí complementar. Que elas induzem as crianças a quererem comprar tudo aquilo que passa nos comerciais. Exatamente. Geralmente, as Muita crianças propaganda. Elas vão insistindo para os pais, até os pais não aguentar mais ir lá e comprar para ela parar da chatura dela. Exato. A criança. Ela é repetitiva, a criança. Pode falar. É mais manipulável também. Isso. A criança aceita mais fácil, por quê? Porque ela não tem ainda o senso crítico, que é de questionar. Peraí, o que ele quer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que produto é esse? Será que vale a pena?
Então, nós, enquanto adultos, né, ou enquanto conscientes daquilo, e às vezes o adulto também não, tá, gente? Dependendo do papel, isso não tem a ver necessariamente, tá, com questão de poder aquisitivo, não. É a questão de observação. As pessoas mais observadoras, elas conseguem perceber o papel da manipulação de maneira mais fácil, tá? E o ano passado, deixa eu ver se o ano passado, o ano atrasado, eu acho que o ano atrasado, era em oficina de ideias também. Teve um grupo muito bom que apresentou a questão do papel da manipulação. O ano atrasado que o pessoal está no AV, foi o grupo da Lutiele. Fizeram dentro de uma sala bem esse papel da manipulação das mídias, né? Associaram a Globo, Foi associaram as... até que Faziam um ventríloco. ela foi a boneca isso. Eu acho que tinha um negócio de marionete, aí a Isso. Lutiele foi uma marionete lá. Exatamente. É bem aquilo ali, tá? Então, na verdade, o que a gente vê, então, o que isso mostra sobre as propagandas infantis que passam na TV? Que nem sempre elas têm a ver com as crianças. Então, é isso que eu coloquei aqui, e aí vocês podem dizer aí, que as propagandas utilizam esse poder de manipulação, que as crianças são mais suscetíveis. O que é isso? Estão mais predispostas, são mais fáceis de serem manipuladas. Mostra que durante E a as crianças programação... também não têm ideia formada. Exato. Como não tem o senso crítico, que é a ideia da formação aí, e a nossa ideia vai sendo modificada, né, gente, ao longo da vida. Ainda bem que muda. A gente não pode simplesmente manter aquilo ali e falar, é assim até morrer. É assim porque tem que ser assim. A gente pode ir falando, não, mas espera aí, realmente faz sentido o que você está dizendo. Vou repensar o que você falou. Isso me faz pensar o Eanes. Teve uma vez que me fez uma pergunta sobre um determinado posicionamento e eu falei minha resposta. Ele olhou bem para mim, deu uma risadinha, que é aquela risadinha curiosa de antes que vocês conhecem, tipo assim, não concordo, mas eu não vou te falar nada. Aí, quando foi na outra vez que ele encontrou comigo, falou assim, escuta, eu trouxe esse livro aqui, você vai ler e depois você me diz de novo se a sua opinião é a mesma. Ele não tentou me convencer do contrário. Mas depois que eu li o livro, eu olhei bem para ele e falei assim, você tinha razão, eu mudei de opinião. Porque o livro me mostrava aquele assunto que ele havia me perguntado por um outro olhar que eu nunca havia pensado. Eu estava pensando com o olhar da maioria. E eu esqueci que tinha gente que poderia mostrar um outro olhar. Aí eu falei, não, faz todo sentido. Então, quando aparece essa temática para os meninos, né, segundo, terceiro ano, escreverem sobre o FAO, gente, eu também pensava que nem vocês. Mas pensem de acordo com isso daqui. Aí leva algum texto do autor do livro que eu li na época e dá uma repercussão bacana, porque mesmo que o aluno continue pensando da mesma forma, ele conhece o outro lado e consegue perceber por que pensam diferente sobre aquele assunto. Beleza? Vamos lá na dúvida. Observe o comentário que Miguelito faz do segundo quadrinho. Que relação, o segundo quadrinho é aquele que tá a fala dos dois lá, que ele fala da propaganda do desodorante, que relaciona a ideia lá da salsicha com a máquina de lavar, ou seja, nada com coisa nenhuma, né? Que está relacionada na letra A. E aí, o que nós temos na letra A? Que relação, agora nós temos que ficar atentos, porque tem só 5 minutos, gente. Vocês vão me orientando aí, tá? Porque eu sei que vocês devem ter outra live às 4, não tem? Aí senão emenda uma na outra e vocês ficam naquela correria que não é legal. De manhã tá tendo até problema. Um professor tá tendo que esperar o outro acabar para começar. Porque os alunos demoram um pouquinho para sair de uma live e entrar na outra. Que às vezes não tá com tudo disponível ali, né? Então, na letra A, que relação tem entre si os produtos citados pelo menino? Desodorante, salsicha, máquina de lavar roupa. Que efeito isso provoca na tira? E aí, o que vocês acham? Qual que é a associação que eu tenho ali entre esses produtos? Eu coloquei que não existe relação entre eles, Não, mas a não propaganda existe. fala que se a gente usar desodorante, comer salsicha e comprar uma máquina de lavar, a gente vai ser feliz. Isso. Então, não há associação entre os produtos citados. Contudo, a propaganda nos dá uma pista. Se eu comprar tudo isso, eu vou ser feliz. Será? Será que felicidade para você é o mesmo que é para mim? Não é? Então, a gente tem conceitos e maneiras de perceber esses conceitos completamente diferentes. Né? E por isso que felicidade é tão complexo. Né? Letra B. Aí até pus aqui. São coisas que podem ser facilmente acumuladas e provar que essa ideia aí que nós mencionamos, que a Yasmin citou, acho que foi a Yasmin mesmo, que se eu comprar tudo isso, eu vou ser mais feliz. Não deixe de acrescentar, não. Minha resposta ali ficou faltando um pedaço. Porque o menino comenta que só não é feliz
se for muito idiota? E aí? Porque as propagandas querem te fazer pensar assim. Exatamente. Manipulação chama isso, viu, gente? Então, as propagandas nos manipulam e a gente inocente cai que nem um idiota que ele falou. Então, ser feliz não é fácil, mas comprar todos aqueles produtos seguindo a corrente, literalmente seguindo o efeito manada, a gente consegue visualizar. Então, ser idiota, né, para ele ali, é exatamente não conseguir perceber essa relação entre ser feliz e comprar aquilo tudo. E ele não consegue visualizar isso. E a Mafalda vai mostrar que, ao longo do processo de várias outras tirinhas, que não é bem assim. Não é comprando que eu vou ser feliz. O ser idiota não tem a ver com isso. Então, as propagandas sugerem que as pessoas ficam felizes ao comprar algo. E a gente sabe muito bem que felicidade e consumo nem sempre são parceiras. Eu brinco com os meninos que quando eu desejo, quero muito uma coisa e eu consigo, eu tenho uma alegria. E a gente confunde essa alegria com felicidade. A alegria é passageira, é fugaz. A felicidade é constante. Então, se eu pergunto para você, você é feliz? Você para um pouquinho e fala, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho a minha família que gosta de mim, aí você começa a associar coisas, né, que não são coisas. São situações, são presenças, são pessoas. Então, é diferente o conceito que a gente tem aí entre uma coisa e outra. Letra C. Logo, que papel tem a ideia de felicidade mostrada nas propagandas de TV? Eu queria que vocês me respondessem. Acho que nem coloquei uma resposta aqui a respeito dessa, para a gente poder trocar uma ideia, e é bom que a gente vai fechar nela, tá? E eu continuo, vou escrever aqui no meu livro, não vou esquecer onde eu parei. Ainda mais porque tem o fim de semana no meio da história, assim que a gente não perceber onde que devemos da sequência. E aí? Me respondam aí assim, enquanto eu escrevo aqui. Que a felicidade, ela só será obtida se você comprar as coisas que está sendo exibido na TV. Tá, e qual o papel disso em relação à felicidade? Hã? Eu coloquei a ideia de ser consumista e de que devemos seguir uma linha de consumo que nos leva a ser consumista como o resto da população. E a partir dos comerciais, isso nos geraria felicidade. Isso. Então, para a propaganda, ou seja, você vai ser feliz se você tiver isso, se vai ser feliz se você tiver aquilo, e a gente percebe que felicidade é uma ideia que vai muito além do que comprar ou ter ou possuir um objeto, uma coisa em si, né? A felicidade está no campo, se a gente voltar para a filosofia, muito mais no campo do ser do que no do ter. Consumo e consumismo é ter, tá? Felicidade é do campo do ser, tá certo? E nós vamos explorar isso num texto mais para frente, um texto muito bacana. Então, vocês vão me ajudar a lembrar que nós vamos continuar. A ideia principal dele é persuadir o leitor, tá, gente? Persuadir o mesmo que convencer. Essa palavra aparece bastante, às vezes o aluno fica na dúvida, então é bom comentar. Então, ele quer convencer o leitor de que se ele comprar, ele vai ser feliz. E a gente percebe que ser e ter nem sempre são parceiros. Então, a partir daqui, que eu vou falar do Quino e do Luiz, e depois da sequência nas questões 3 para frente, tá? Vocês vão me lembrar que nós paramos exatamente aí no final da 2. Desejo a vocês um excelente fim de semana. Curtam a família, curtam com alegria, vivam com alegria, aproveitem pequenas coisas, porque é exatamente o que nós estamos falando aqui, ó, a felicidade está em horinhas de descuido, como diz Guimarães Rosa. Ela está naqueles momentos que às vezes a gente não para pensar, mas que fazem toda a diferença, tá? Fiquem bem, se cuidem, até segunda, façam as atividades aí dessa página e deem andamento lá na página 100 e 101, que nós vamos comentar para frente, mas com calma, sem correr, tá certo? Neide, deu pra Abração botar a para página? todos. Tchau, Neide. Bom final de semana. Tchau, Neide. Tchau, Neide. 101. Tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau.